Como funciona a mente de um narcisista religioso? Muitas vezes as pessoas, quando entram em um meio religioso e quando se frustram, sempre vão falar essa frase que é um jargão. É entre ele e Deus. Mas será que é somente entre ele e Deus ou é somente o narcisista e os seus próprios desejos? Se vocês quiserem saber sobre o tema, espere a vinheta. Como funciona a mente de um narcisista religioso? Interessante que o narcisismo é um dos graus da psicopatia. Né? Por exemplo, tem o grau leve, que é o estelionatário, o grau moderado, que é o articulador, e o grau terceiro, que é o mais forte, que é o psicopata, que é o serial killer. Mas existem psicopatas que não matam pessoas? Sim, existem e são dos dois primeiros níveis. Eles não matam as pessoas, eles apenas matam os sonhos das pessoas. Pessoas que, ora levado pela própria ganância ou levado pela inocência, são totalmente ludibriados por esse tipo de pessoa. Porque, por exemplo, o primeiro grau, que é o estelionatário ele sempre vai prometer aquilo que você quer. Né? Então, ele tem uma capacidade de linguagem corporal muito grande de interpretar essas linguagens que as pessoas dão. Por que eles têm isso? Por exemplo, porque eles são dissociados de empatia, né? E convivendo com as pessoas a longo tempo, eles vão aprimorando o seu método de como ludibriar e convencer as pessoas. Então, essas pessoas são os estelionatários. Ele promete dar alguma coisa para você, mas cada vez que você dá algo para ele, querendo algo em troca, a única coisa que ele vai fazer para você é o discurso, é a promessa, sempre querendo que você dê mais para que ele possa retribuir esse favor. Então, o primeiro grau da psicopatia, que é o estelionatário, ele sempre vai brincar com as emoções das pessoas, porque ele sentindo que a pessoa está vinculada emocionalmente nele, ele tem todas as maneiras de sempre reverter o jogo ao seu favor, mesmo a pessoa estando totalmente passional com ele. Como estando passional? Estando com raiva. Porque ele, sabendo que a pessoa está com raiva dele, ele tem o poder de ludibriar essa pessoa, sabe? Assim, reiterando as promessas anteriores. E muitas vezes vemos isso nos relacionamentos, né? Por exemplo, em mulheres que amam demais, os estelionatários não só de acerca de dinheiro, mas os estelionatários emocionais, eles sempre vão brincar acerca de um jogo que é totalmente amoroso, né? Por exemplo, o que a mulher faz para ele nunca está o satisfazendo, porque na verdade o narcisista ele nunca se satisfaz, nunca, né? A satisfação dele está em querer deixar o outro dependente dele, não aquilo que o outro dá para ele. Porque a relação que o estelionatário tem, que é o primeiro grau da psicopatia, é totalmente emocional. Ele não se importa, por exemplo, em roubar as pessoas. Ele quer sim, não só roubar as pessoas, mas dominar o seu mundo emocional, dominar o seu mundo estritamente afetivo. Esse é o primeiro grau. Mas o que eu quero falar, na verdade, é o segundo grau, que também não mata, que é o narcisista articulador. O narcisista articulador ele se encontra muito no meio religioso e no meio político. Eles não têm coragem, por exemplo, de matar uma pessoa,
mas eles têm coragem sim de articular planos para que essa pessoa sofra um certo tipo de violência ou um certo tipo de assédio. Eles não têm a coragem como um serial de matar de uma maneira totalmente indiferente, mas ele sempre está no jogo do poder, né? É aquele que diversifica, é aquele que articula, é aquele que causa intrigas para que ele mesmo possa solucionar. Esse é a questão do narcisista articulador. Ele cria o problema para que ele mesmo possa ser a solução e se gabar, né? E se autoglorificar, porque se não fosse ele, nada, o que teria acontecido, aconteceria se não fosse a sua própria intervenção. Então isso acontece muito no meio religioso e no meio político. Porque a característica de líderes religiosos é sempre criar, não digo todos, tá? Não estou generalizando, mas se você ver nas histórias das religiões, né, os grandes desastres que houve no meio, tanto político, tanto religioso, sempre tinha um articulador por trás. E que com o decorrer do tempo, de acordo com as técnicas forenses, né, que a polícia investigativa vai desenrolando através do tempo, eles vão verificando que essa pessoa tinha uma determinada culpa. Então ele não, por exemplo, tem coragem de cometer o crime, mas ele tem coragem sim de articular acerca do crime. Então, essas características se baseiam muito no segundo grau do narcisismo, que é o narcisismo articulador, né? Então, por exemplo, no campo da religião, tudo o que ele faz, ele vai colocar sempre o nome de uma divindade. O que ele faz aquilo que ele tem vontade. E ele coloca a fé da pessoa como se fosse um aval para ele poder cometer tal ato. Isso acontece muito em religiões estritamente messiânicas, do quais esses homens se dizem profetas, missionários, bispos e até mesmo apóstolos. E uma coisa muito a salutar, se você ver, né, no movimento religioso desse último milênio, principalmente no cunho messiânico, os narcisistas, eles têm uma desfaçatez tão grande que eles dizem que são os próprios portadores da palavra, vamos dizer assim, da palavra de Deus, porque eles amaldiçoam. Eu amaldiçoo você. Eu tenho poder. Se você não se arrepender, você vai descer, né? Eles dizem, descer a sepultura. Deus vai colocar a mão. Se você não der o dízimo, você vai ser amaldiçoado. Então você vê que tem um jogo psicológico muito grande no narcisista articulador. Porque o narcisista articulador, ele entra na sua mente utilizando meios de manipulação. E como eles têm uma leitura corporal muito aguçada, né, acerca das pessoas, porque eles, principalmente religiosos que trabalham muito nesse meio, eles têm uma espécie de revelação, né, do qual que Deus, vamos dizer, se revela algo para ele. Mas ele tem outras pessoas que trabalham, né, acerca disso. Ele vai sempre investigar a vida das pessoas do qual que eles querem totalmente subjugar. Então, o narcisista articulador, ele tem muito a característica de pegar a fé da pessoa e utilizar a fé contra essa própria pessoa. Mas o interessante é que é uma lei também de oferta e procura. Hoje em dia, as pessoas procuram muito prosperidade, muito riqueza. E o que o narcisista ou os coachings, vamos dizer assim, modernos também oferecem? Oferece riqueza e oferece riqueza e prosperidade. Então, há uma troca de favores. Se você me dá algo que eu quero, eu lhe dou aquilo que você quer. Mas e se você fez algo e você não retribui? Na verdade, você não tem
esse pedido, né, devolvido na mesma moeda. Isso acontece mais no meio religioso. Porque, por exemplo, o narcisista religioso, o articulador, ele fala para a pessoa se entregar a Deus, que Deus realizará o desejo do seu coração. Né? A pessoa vai fazer campanhas, dízimos, ofertas, sacrifícios, vão no monte, sabe, essas coisas, horário de madrugada e vigília. E se a pessoa não é agraciada por aquele bem que ela tanto queria, o que o narcisista faz? Ele vai sugar muito mais dessas pessoas. Ele vai falar o seguinte: você não se sacrificou o suficiente. Então Deus está muito triste contigo, Deus está muito frustrado, porque você não está se entregando. Aí na maioria das vezes a pessoa se entregar muito mais à religião, né? Abdica mão da própria liberdade, abdica mão da família, abdica mão do trabalho e se entrega muito mais a esses movimentos. E essas pessoas, da mesma maneira, né, não recebem aquilo que estão se sacrificando. Muitas vezes as pessoas se sacrificam por ganância ou muitas vezes também por ignorância, dependendo do histórico. Mas como o mundo, na verdade, ele é regido pelo capitalismo, né, as pessoas vão agir por interesse. Então, quanto mais o líder religioso ele pede de você, mais ele vai querer. Porque para o narcisista religioso, os sacrifícios das pessoas nunca serão perfeitos e completos diante do seu ponto de vista. Então, Deus sempre vai querer mais dessa pessoa. Então, os narcisistas religiosos, eles tiram tudo de você e não dão nada para você em troca. Porque por mais que você queira receber algo em troca, tanto de Deus ou como daquele líder religioso que representa essa divindade, na verdade, ele sempre vai jogar o seu fracasso como culpa sua, como o caso de você não receber as bênçãos de Deus, como culpa estritamente sua. Ora, porque você não está jejuando o suficiente, você não está abrindo mão da sua vida, na verdade, você não está orando o suficiente, você não está jejuando o suficiente, você não está se sacrificando o suficiente. Então você tem que fazer sempre mais. Então com isso a pessoa sempre se torna escravo de um sistema religioso, porque na verdade é um fundo de poço, na verdade é algo que não tem fim. Quanto mais você dá para um líder religioso, sempre ele vai querer mais de você. É um Deus que nunca se satisfaz. É como se fosse uma espécie de Deus que é sempre uma criança, que é sempre birrento. Enquanto você não der tudo o que ele quer, na verdade ele sempre vai cobrar mais. É como se fosse uma criança carente, birrenta e totalmente mimada. Mas na verdade essa é a característica que o narcisista faz diante de Deus e usando os versículos da Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, para justificar esses atos gananciosos que ele tem mediante aos membros da sua igreja. Mas como eu disse já outrora, é uma lei de oferta e procura. E se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um clique no nosso canal, se inscrevam, né? E para receber as notificações também dos vídeos que estamos postando. E também nós temos o nosso canal no Facebook, que se chama Para Pensar é Necessário Repensar. Nesse canal do Facebook nós sempre falamos sobre questões, sobre comportamento, psicanálise, psicologia, filosofia e questões, né, referentes à natureza do comportamento humano. Eu agradeço o carinho e a atenção de todos, como sempre, e até a próxima.